Oi, queridos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Portugal por Elas. Hoje, nós vamos conversar sobre um tema que é extremamente importante para você que vai mudar e a experiência que nós temos por termos uma imobiliária aqui especializada em atendimento de brasileiros, ou seja, estrangeiros que estão mudando para cá e que têm efetivamente um outro olhar, uma outra necessidade, uma outra demanda mesmo, né? Quando é diferente de você estar no Rio, São Paulo, Bahia ou em qualquer lugar onde você vai comprar a sua casa, você já sabe tudo. Né? Você vai mudar, você vai comprar um apartamento, você já sabe o bairro, você rapidamente percebe se ele atende ou não às suas necessidades. Só que você está mudando para um país que você não conhece. Ou se você conhece, a maioria das pessoas tem um olhar de turista, que é muito diferente do olhar de morar. Então, cada uma de nós, eu queria convidar as meninas para nós falarmos um pouco da nossa experiência de escolher o lugar e muito também de como nós ajudamos os nossos clientes a chegarem, né, a crescerem esse nível de consciência, de percepção do dia a dia deles no Brasil. E nós ajudarmos, o nosso papel de ajudarmos a trazer isso para cá e a pessoa fazer a compra do imóvel com bastante conhecimento e certeza. Começa por você, Dani. Então, eu tinha 3 pontos que para mim, eu já tinha vindo aqui, andado no país inteiro, mas é o que você falou, a gente olha como turista. Depois que a gente mora, nós passamos a perceber as coisas de forma muito diferente, muito. Então, um dos pontos, como eu tinha a cabeça pensando no trabalho, do trabalho que eu tinha lá, né, só da fotografia, uma das coisas que eu pensava é que, como não é um país grande, eu queria poder ter a possibilidade de trabalhar onde me chamassem. Se surgisse, como eu já fui a Braga fotografar, eu fiz bate e volta para fazer um trabalho. Eu queria estar pelo meio do país. Eu não queria nem subir muito, nem descer muito, porque eu queria estar 3 horas para subir, 3 horas para descer. Isso era uma coisa na minha cabeça. Além da questão do clima, eu preferia estar aqui do que estar em dias muito mais cinzentos. Não pelo clima, porque aqui também faz o frio, mas o sol, né? De ter mais dias de sol, um lugar mais solar. E aí pensava, né, de estar aqui pela região de Lisboa. Não queria Lisboa capital, que eu queria sair do tumulto, que morava no Rio, então tinha aquela coisa muito pulsante, então também não queria Lisboa. E aí 2 pontos que foram muito assim fundamentais de eu botar muito na minha cabeça Oeiras. Uma, a referência de escolas, que eram muito boas, e de ter muita área de lazer, de muito verde, dos parques serem muito, né, muito bons. Tinha a referência do Jamor, do Parque dos Poetas, por acompanhar teu canal, ver muita informação, ver muitos vídeos de Portugal, então... Isso eram pontos que para mim chamava atenção. Eu ter muito perto de casa a área verde para o Pedro poder praticar esporte, ter parques para brincar, escolas que pudessem ser boas no entorno e a questão solar e não estar distante de um ponto para outro, assim, em relação ao país. E os teus clientes do imobiliário, os clientes das inúmeras famílias que você já vendeu casa, qual é a busca? Então, a grande maioria que tem filho tem a questão da escola. Muitos. A maioria fica preocupado com essa questão da escola. Muitos falam da mobilidade, de que querem poder pegar comboio, quer ir para Lisboa não necessariamente de carro. Então tem aquela questão de morar não muito longe da estação do comboio. E aqui em Portugal a gente sabe que os imóveis que são próximos da linha do comboio, eles são mais valorizados. Assim como na praia, né? Como qualquer lugar do mundo. O que é diferente do Brasil. Sim. Que é uma quebra de paradigma quando a pessoa vem comprar casa aqui. Mas é porque o comboio é próximo do mar, por isso que ele é mais caro também. Mas mesmo em região que não tenha... Mas qualquer cidade qualquer cidade que você tenha o comboio ou o metro próximo, a mobilidade. Ele vai ser com preço... Por exemplo, mais elevado. Quando eu vim olhar casa, eu lembro de ver um condomínio, uma casa num condomínio, e eu lembro da pessoa falando assim, aqui é ótimo, é do lado da autoestrada. Tem gente que adora morar. Não, o europeu busca isso. O brasileiro olha a autoestrada e fala assim, quê? Eu lembro que eu falei pra ele, Gui, pelo amor de Deus, eu vou ficar morando perto. Porque aí eu vinha a referência de barulho,
E não tem com as... Não tem. Eles fazem uma boa vedação das estradas, né? E assim, é super valorizado porque tem a ver com os acessos. Sim. Os acessos, perdão. A gente tem aqui as VCIs, que são as vias de circulação interna, né? E isso também facilita a circulação, e se você sai por uma rotunda, pelo menos lá, acho que é igual aqui, andando em Cascais também, você tem acessos facilmente para as autoestradas, para Lisboa, para subir ou para descer, né? Em Peniche, subir para lá. E eu mesma já fiz visita em imóvel que tinha rotunda em frente, né? Que é a rotatória para nós do Brasil, a rotunda. E eu pensava, né? Eu falei, esse apartamento vai ter muito barulho. Nossa, dentro do apartamento parecia cinema mudo, com o vidro fechado. Você não escuta nada com os vidros, com o vidro do Isso é mito, isso é mito. Você não escuta, mito, fica mito. totalmente, zero barulho da rua. Isso, né, a questão, eu acho que é muito mobilidade, as pessoas querem muito escola para quem tem filhos, a maioria frisa muito isso. E aí, muita gente vem pensando nessa questão da qualidade de vida. Muita gente que eu converso fala, eu quero estar morando numa distância que eu não tenha a praia tão distante para poder passear, curtir, porque tem sol aí até mais tarde. Você tem o paredão, que é o nosso calçadão, que é uma delícia. É seguro, né? Você pode andar com seu colar, que ninguém vai arrancar o colar. Não, acho que isso nem existe aqui. A gente conversa. Alguém arrancar o colar assim? Nunca vi. Eu nunca nem ouvi, né? Mas eu acho que a gente vê muito as pessoas com clientes que compram casas conosco, que a gente continua a tratar com eles e conversar. Eles Bia, aqui eu passei a andar. Coisa que a gente não consegue fazer no Brasil, né? Porque a gente tem medo no Brasil. Eu acho que é isso. As Porque aqui distâncias você são anda. menores também, né? Não, mas a gente anda. No último piquenique da jornada lá no Porto, nós tivemos um casal, o Maurício vai assistir aqui, vai saber. E ele, você está muito magro. Ele, Bia, depois que eu cheguei aqui, eu ando muito. Eu nunca fiz isso no Brasil. E ele estava tão feliz compartilhando isso. Ele falou, eu ganhei na minha saúde, na minha higiene mental, né? E essa coisa do andar. E nós tivemos muito também bom. a Angélica, né? A cliente que, quando eu estava procurando, eles estavam muito focados em apartamento. E aí, quando eles viram que tinham a possibilidade de ter uma casa que era o mesmo valor de um apartamento, e ela falou isso, eu parei para pensar, falei, aqui eu posso morar numa casa, né? Ela falou isso. E aí eles acabaram comprando uma casa porque eles pensavam nisso, que eles não tinham o medo que eles teriam no Brasil, e não é casa de condomínio, é uma casa de rua, e é uma casa super tranquila, a vizinhança super tranquila, super tranquila. E aí eles escolheram casa e ficaram com esse pensamento, né? Aqui nós podemos ter uma casa. E diferente de você, era isso que eu ia falar, eu não tenho criança, eu tenho crianças seniors. Então a procura era assim, um lugar que fosse plano, um lugar que tivesse... Isso é uma coisa, isso que a Bianca está falando é extremamente importante, gente. Quem tem idoso, procurar um lugar que seja plano. Isso é muito importante. Com acesso ao comércio, que a minha mãe pudesse descer e tivesse facilidade para ir na padaria, no açougue, aonde ela quisesse, na peixaria. E eu moro num lugar exatamente assim. Embaixo tem cabeleireiro, tem multibanco, tem farmácia, peixaria, açougue. Descer, eu estou de frente com tudo isso, que é a história das lojas embaixo, né? A primeira vez que eu fui ver o prédio, eu falei, mas eu não vou morar aqui nem a pau. Paguei a minha língua, porque eu moro lá. E amo. Um lugar super calminho, parece até uma aldeia, às vezes à noite é um silêncio, sabe? É bem bom. Então, lá era assim, a gente precisa levar as nossas idosas, então, lugar plano, serviços muito fáceis, transporte à porta. Então, acho que essa foi a maior item que a gente estava a escolher. Porque o imóvel em si... A escolher. A Bia tá muito portuguesa. Porque assim, grande tinha que ser, porque somos muitos, né? Mas estávamos mais focados em estar num lugar que fosse espaçoso e que tivesse essa facilidade para eles. E a gente conseguiu encontrar. E aí é o oposto do parque. Apesar de ter na frente uma pracinha, gente, com um banquinho que tem um lar de idoso em frente à minha casa. Vocês acreditam? E foi coincidência, eu só fui ver depois. Tem um lar de idoso, eles se encontram na pracinha. Eu até boto a minha sogra para tomar sol lá no terraço e falo, olha lá os seus amiguinhos lá na praia. É muito legal mesmo. Mas esse foi o item que a gente procurou mais, assim. E os teus clientes que não têm essa realidade de ter pessoas mais velhas na família, o que os teus clientes buscam na hora de comprar um imóvel? Olha, tem de tudo. A gente lá no norte tem muito cliente investidor também, né, Patrícia? Aí é localização. Localização que você tenha mobilidade
e que tenha fácil acesso e comércio no entorno. Esse é um ponto. Para os que vão residir, aí a gente tem um pouco de tudo. Famílias com crianças pequenas que querem um pouco isso que a Dani falou. Famílias com adolescentes que vão entrar na faculdade, que querem, já precisam da mobilidade, né? precisa Você vai estar começar a próximo do sair. metrô, eu sei que ela vai sair à noite, precisa transitar bem nisso, então essa é uma questão. E os que são meia-idade, que, poxa, eu queria morar mais próximo da praia, ter a minha qualidade de vida, andar de manhã no calçadão, então tem aí um pouco de tudo, né? Eu acho que assim, vocês também aqui, né? Sim. Mas eu acho que lá isso tem muito adolescente por causa das universidades, a Universidade do Porto é muito forte, o Politécnico, enfim. Então tem muita procura e aí é mobilidade. E o pessoal que está na meia-idade, aqui como eu, é mais a qualidade de vida, de morar num lugar que seja gostoso. Acho que assim, próximo à praia, comércio no entorno, com uma vista. Eu falando um pouco de mim, a minha busca, na verdade eu não tinha preocupação com escola, porque para mim assim, eu gostei da escola, eu vou onde tiver que ir. Para mim, tanto que eu matriculei as crianças em Lisboa, porque eu gostei de uma escola em Lisboa, então para mim, ok, fazer, olha só, para você sair da Zona Sul, para você ir para Barra, cara, isso pra gente é uma coisa muito tranquila de fazer. Não é um sofrimento. Hoje, para mim, já seria assim. É incrível. A gente se acostuma a encurtar. Mas lá no Brasil, então, nós saíamos para ir para o Jardim Botânico, para o Pedro. Então, nós íamos por Santa Teresa. Era uma das coisas que a gente pensava. Queremos levar o Pedro para a escola a pé, no máximo de bicicleta. Olha só, o sonho de toda família é levar o filho a pé para a escola, eu acho. Porque é uma atividade que você faz diariamente, 2 vezes por dia. Exatamente. Isso era uma coisa que nós pensávamos. Nós queremos levar o Pedro para a escola a pé. A gente não quer pegar carro, trânsito, porque nós enfrentávamos isso lá. Para mim não era um tema. Então o lugar onde morar era mais importante do que estar bem ali. E a mais enguiçada da família sou eu. Porque o Gui é um cara tranquilão. Super tranquilo. O Gui é tranquilíssimo. E aí o Gui queria ir pro Porto. Que sabe das coisas, né, gente? Não, o Gui queria ir pro Porto. Então, como ele já tinha perdido, ele já não ia opinar muito. Mas, assim, a enguiçada era eu, assim, porque eu precisava do mar e de sol. Eu precisava estar perto do mar. Eu tenho que ter esse olhar com o mar. A vida inteira eu ia trabalhar, passava pelo mar. Eu morava ali no Flamengo, passava Praia do Flamengo, Botafogo, a enseada toda, a orla, ia trabalhar em Ipanema. Voltava a vida inteira. Então, essa coisa do mar, essa troca, não é ir à praia, de andar, olhar, trocar e voltar, para mim isso era ponto pacífico. E aí a fantasia de fazer as coisas a pé, porque no Joá eu não fazia as coisas a pé, né? Não tinha, tudo era carro. Ela não faz, tá? Ela não vai nem aqui na lixeira. Jogar lixo. Olha só, isso é mentira. Isso é fake news. Inclusive, a casa a gente comprou por causa do parquinho que tem aqui em frente. Que é ótimo. Na verdade, olha só, levava direto. Olha só, é o melhor parquinho que tem. Para mim, em Cascais é esse. Não tem parque igual a esse aqui. É muito bom. Então, assim, a minha prioridade era realmente o mar e a localização, uma coisa que fosse mais central ali, que eu conseguisse fazer as coisas a pé. E quando eu mudei, o primeiro lugar que eu morei foi ali no Monte Estoril. E ali na Rua dos Passarinhos, uma delícia. Olha só, o Gui saía todo, o Gui conhecia todas as pessoas da rua que saíam entre 11 e meia-noite com o cachorro, mesmo no frio. A pessoa que sai no Não, frio, as pessoas saem. E o Gui saía com a Thay todo dia de noite. Era uma coisa. Aí ele conheceu várias pessoas ali do cachorro. Era muitas amizades. Ali não sei se você já reparou, ali na La Praia, aquele parque que tem enorme ali, entre São João, que e como tem grupinhos de cachorro. Gente, é muito. Eles se encontram todo dia, aqueles grupos de cachorro, assim, tipo... É que a Thay é antissocial. O cachorro começa a cheirar ela dá logo uma bocada. Tem vários parquinhos para cachorro, né? Vários. Tem vários parquinhos. Então, assim, para mim era essencial o clima e ver o mar, um lugar que eu pudesse caminhar. Então, é muito importante, porque a casa da gente, principalmente a casa aqui em Portugal, nós temos menos distrações aqui.
a gente acaba ficando mais tempo em casa. A família, ela fica mais junta. E quando chega o inverno, as pessoas estão nas suas tocas. Então, escolher um lugar que te traga conforto físico e emocional é muito importante. Isso é uma coisa que a gente alerta muito aos clientes, né? E tenta buscar neles aonde eles vão encontrar o conforto emocional. Porque isso é fundamental para a gente se adaptar. Se você entra numa casa que você olha e você não tem nada a ver com aquilo e você descobre depois que você comprou, cara, não dá. Esse é um dever de casa que tem que ser feito antes. E até assim, buscar um profissional mesmo, como a gente, que nós, né, nós fizemos esse caminho. A gente, nas reuniões de briefing, por isso que a gente faz questão de fazer uma reunião de briefing em vídeo, se olhar, entender. E a gente faz, às vezes, com famílias inteiras, né? Às vezes é o casal, aí vem, ou vem a mãe, ou vem o filho. E é tão prazeroso a gente conhecer um pouco mais da família para poder organizar exatamente isso. Pegamos aqui essa essência. E é tão interessante isso que você vai, às vezes, fazer uma visita e você fala... É dessa família. E você liga e vai fazer a visita e mostra e fala, é a nossa casa. É impressionante como isso dá o match. E é o cuidado que a gente tem de fazer isso de um jeito muito bem feito mesmo. A gente sabe fazer isso bem. Pegar a essência do que a família busca. Isso é um exercício que é bem importante de fazer. E você, Catê? O que foi importante para você, além de estar perto de mim, obviamente? A Catê mora do meu lado, gente. Ela mora na rua de cima, tá? Além de estar perto de mim, Por isso que eu sei os passos dela. Mentira, brincadeira. Mas assim, eu precisava do mar. Isso pra mim era... Eu precisava ver. Assim, gente, eu quase nunca vou à praia. Mas eu precisava ver, pelos mesmos motivos da Patrícia. Eu via todo dia. Então, assim, aquilo ia me fazer falta. Ficar numa selva de pedra ia me... Você sabe, eu nunca mudei para São Paulo, que para mim profissionalmente teria sido muito bom, por conta disso. Eu também não conseguiria. Eu não conseguia ficar naquela selva de pedra. Eu adoro São Paulo. Até porque ali na Barra a gente vê lagoa, eu sentia muita falta. Sentiu o cheirinho da maresia, né? Agora que eu posso andar de janela aberta, né? Então a gente passa pela marginal sentindo o cheirinho da maresia. Então assim, não precisava ser em frente, mas precisava ser um lugar que o caminho eu tivesse que ir para algum lugar. Eu tinha que passar pelo mar. Não, e eu vou, quando tem que ir a Lisboa, eu escolho sempre ir pela Marginal. Eu nunca vou pela autoestrada. Eu, quando estou voltando, eu penso, vou descer porque eu quero ir pegando a vista do mar. Eu sempre penso nisso. Eu não precisei ir à praia, até porque a água é gelada, eu não ia mesmo. Nem no Rio eu ia, nem no Rio. Mas o caminho que eu pegasse para fazer as coisas, eu tinha que ter aquela visão bonita. E eu queria estar próximo da praia mais por causa dos meus filhos, assim, que eu pudesse ir. E aqui, eu não conhecia, tá, Portugal. Eu tinha vindo uma vez em Portugal de passagem, tipo assim, eu estava indo para Itália, fiz Itália, França... Parava aqui para eu pegar outro voo. Aí eu passei 2 noites aqui. Então eu só conheci Lisboa e assim, rapidamente, há mais de 10 anos atrás. Então assim, eu não conhecia mesmo. Então como eu fiz a jornada, que foi muito importante, a Patrícia falava muito dos lugares, das regiões. E como ela fazia muito vídeo mostrando onde ela morava, o lugar. Eu brinquei que ela não vai no parquinho, mas ela vai sim. Então, ela ia, né? Porque agora as crianças não vão mais. Mas assim, eu lembro que ela mostrava as crianças no parquinho. Eu falava, poxa... O Matheus ia gostar. Esse lugar é legal, porque tem uma praça enorme aqui no meio de Jardins da Parede, que além do parquinho, ela tem um lago, ela tem um café, tem vários restaurantes. Então, é agradável de você sentar ali e ficar... nem que for só para contemplar. Mas, assim, da praça, você vê o mar também. Então, é um lugar que me chamou a atenção. Quando eu fui procurar... eu não achei as distâncias para nenhum... Se eu tivesse que ir para Lisboa ou se eu tivesse que ir para o centro de Cascais, não achava nada muito longe, porque a gente está acostumado realmente com distâncias maiores. Então, eu comecei a procurar aqui por causa da Patrícia mesmo. Você morava na Península e as crianças estudavam no Joá. No início, sim, no Joá. É isso. Mas mesmo cruzava a barra inteira. Eles estudavam na Americana, já era lá no Rio Design, eu também cruzava. Também cruzava a barra inteira. É longe, a escola americana da Barra é longe. É longe. Mas assim, então, ponto número 1 era isso.
E tem uma coisa que eu sempre me preocupo, que é hospital próximo. Eu também tinha essa Isso eu sempre tive essa neurose, porque o Matheus tinha muito ataque de bronquiolite quando era pequeno, e ele tinha que entrar na bombinha, então ele ficava assim, então toda hora eu ia pro hospital. Então era uma coisa assim, eu tenho que estar a 10 minutos de um hospital. Cara, mãe é a mesma necessidade, ela precisa. Bom, no meu caso, eu não precisava ter a escola perto, porque para mim era qualquer distância ok, mas eu tinha que ter o hospital. Não, o hospital é uma coisa que eu me preocupava e realmente o comércio próximo, né? Até por causa da minha mãe, no início que não conhecia muitas coisas, mas aqui tem tudo. A questão das lojas e aqui nos Jardins da Parede, eu sou super defensora daqui, porque eu acho que a gente chama de urbanização, tá? Para vocês que não conhecem, é como se você tivesse um mini bairro dentro do seu bairro em que os prédios são todos iguais, né? E a gente chama isso de urbanização. Então, dentro da freguesia da Parede, a gente tem uma urbanização chamada Jardins da Parede, que tem esses prédios todos parecidos e casas parecidas. Então, eu acabei conseguindo um apartamento aqui e que eu fiquei extremamente satisfeita. E eu acho que ele fica perto de tudo, de tudo. Estabelecer a importância de você estabelecer o que é prioritário na escolha de morar. Não pode ser só... Outra coisa, a gente tá sei lá, 7 minutos andando da estação do comboio de São Pedro. A estação de comboio aqui. Então, assim, para Maria Eduarda é fantástico. Ela vai... Gente, às vezes ela volta no último comboio, quando ela sai, é uma hora, 1h30. É o último comboio que vem de Lisboa para cá. Ela volta da estação andando para casa, os 8 minutos à noite de madrugada. Tranquilo, sozinha, sem nenhum problema. Você sabe que às vezes lá no Porto eu vejo o pessoal, meninas sozinhas, ou no ponto, ou andando, meia-noite, 1h, e eu fico assim, ai, Senhor, que bom que eu posso morar num lugar que eu posso ver isso, sabe, assim? Porque é de uma liberdade literal isso, né? O que eu sempre falo quando eu faço uma reunião com o cliente é o que você precisa, né? Então, aquilo que vocês já falaram, é escola, é comércio, como é que é a família, é transporte público, mas eu sempre falo do hospital também, porque eu acho que o hospital é importante. Você ter próximo, ou você pelo menos saber o que você precisa, aonde você vai morar, o que você precisa até chegar lá. Acho que vocês com crianças, essa questão do hospital, para a gente que assim, tem mais o idoso, claro que o hospital é importante, só que aqui o serviço de atendimento, na hora que você precisa, você liga para a ambulância, o bombeiro chega Ele chega muito rápido. rápido. Não, na verdade, no máximo 8 minutos. Olha, da minha sogra chegava em 3 minutos, porque é bem próximo lá. As ambulâncias dos serviços de saúde dos bairros, por exemplo, para quem tem problema de mobilidade, eles vêm buscar também. Tem a cadeirante. Vem buscar. Mas eu ia falar sobre isso, o hospital, né? Eu acho que as crianças que têm essas crises alérgicas e tudo, você precisa correr e tudo mais. Agora, eu tive situações com a minha sogra, assim, de chamar a ambulância, não uma nem duas, mas mais vezes, e chegavam muito rápido e ia para o hospital, tranquilo, assim, quando eu falo tranquilo, não era, né? Mas, assim, o atendimento era muito rápido, então eu sabia que ela ia conseguir ser atendida e chegar bem lá, mesmo não estando ao lado do hospital. Então, isso aqui não é... Primeiro, as distâncias são curtas. Lá no Porto é tudo muito próximo. Então a gente anda, parece que volta para o mesmo lugar, né? Então é super tranquilo. Eu não me preocupei. Eu estava mais preocupada com o ambiente, aquilo que você falou do interno, do espaço, porque éramos muitos, como que a gente ia... 4 adultos depois de 4 adultos, a minha sogra com a necessidade de cuidador, entra e sai gente, né? Como é que ia ser isso se fosse apertado? Até porque é uma coisa que vocês têm que entender aí, que em termos de disponibilidade de imóveis, a gente sempre vai ter uma comparação assim, você vai ter mais apartamentos de tipologia 2 quartos, depois 3 quartos e por último 4 quartos. 4 quartos você não tem tantos apartamentos assim. São poucos, exatamente. Então a gente tem que fazer uma busca mais minuciosa para tentar encaixar tudo. Até você tocou num ponto que a gente percebe hoje no imobiliário, os T2 são os que saem mais. O mundo mudou. Até as pessoas sozinhas ou os casais são nômades digitais hoje. Exatamente. E o segundo quarto funciona sempre com esse escritório. Isso aí, a maioria dos clientes querem um quarto para fazer escritório. Sim, porque vão trabalhar de casa. Olha só, cada vez mais o mundo está indo. Cada vez mais. Agora, mais de tudo é pensar que você está aí do lado, fazendo seu planejamento. Tenha
Sente com a sua família, entenda aquilo que é a dor de vocês na moradia, mas olhem para cá. Portugal não é o Brasil, não é? A gente tantos episódios que a gente já fez contando histórias de Portugal que Portugal tem para entregar. Então, pensem sobre isso para escolher aquilo que verdadeiramente vai aqui ao coração. Espaço, no seu caso, espaço externo, o hospital, você falou aqui do mar, e eu acho que é isso. Cada um vai ter uma forma de ver, escolher a sua casa, né? E contar com a gente, né? Não tenho a menor dúvida. Agora, só para finalizar, tem uma coisa que eu queria falar, que certamente alguém falou assim, mas é fácil quando você não tem tanta preocupação, você não tem a preocupação do dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro. Só que tem uma coisa que é muito importante. Quando você decide mudar para Portugal, você vem em busca de alguma coisa. Se o seu dinheiro não dá para pagar o lugar que você quer morar e o que você vai encontrar, espera e vem quando o seu dinheiro der para pagar. Porque a gente fica muito tempo em casa. Então, a tua casa precisa ser um lugar que te acolha. Você, não, eu vou morar num lugar bem baratinho, porque depois... É diferente, a gente não tem as distrações que a gente tem no Brasil aqui. Então, a tua casa é o lugar que vai ser, assim, um ponto central na tua adaptação aqui. Você não tenha dúvida, você não vai conseguir... Não, eu fico na rua, chego de noite, saio, vou encontrar com os amigos. Isso não vai acontecer. Primeiro que você vai chegar aqui... Você vai se adaptar, né? Não, você conhece quem? Ainda Se for jornadeiro, conhece, mas se não for jornadeiro, não conhece ninguém. Então você não vai ter essa rede. Quando chegar no inverno, você não vai ficar na rua, porque não tem ninguém na rua, né? Os restaurantes fecham cedo, tem hotéis que nem abrem, fecham durante um período. Então, assim, é uma outra dinâmica. Você Então, gostar da bem casa e do lugar, importante. ele interfere muito na adaptação. No inverno a gente gosta de ficar na lareira, né? Tomando Gente, a gente pega as mantinhas, que compra várias mantinhas super baratas, bota aquele sofá chaise, os sofazinhos, Netflix, ou filme. Eu fico de cobertor mesmo e ar quente ligado. Eu fico de ar quente ligado, gorro, meias. E é isso, queridos. Olha só, pensem muito, a casa de vocês é, sem dúvida, o lugar mais importante. Contem conosco, nós temos um time que, mais do que especializado, conhecer Portugal e conhecemos profundamente, nós queremos mesmo fazer de Portugal a sua casa, esse é o mais importante. Então, contem conosco nessa etapa, tá bem? Um beijo grande e até o próximo Portugal por Elas.